Olá, meus queridos irmãos. Hoje eu estava refletindo na palavra do Senhor no que se refere às promessas e à aliança do Senhor conosco, desde as gerações passadas, no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, como anteriormente no tempo de Moisés, né? E mais recentemente nos nossos tempos atuais. Deus sempre firma com suas promessas e cumpre com a sua promessa em relação à aliança que faz conosco. E eu pensando, muitas vezes nós passamos por aflição, mesmo quando Deus nos promete algo e que aquilo se demora a cumprir e a gente segue com certa aflição. Será que realmente a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida? A primeira coisa que eu tenho para dizer para você, irmão, que às vezes passa por essa aflição, é que sim, Deus cumpre a promessa dele na nossa vida. Porém, existem três coisinhas que podem roubar essa promessa de Deus de nós. E aqui está um ponto muito importante. E aí você vai me perguntar, mas Renata, a Bíblia não diz que Deus é fiel e justo para cumprir com suas promessas? E existem várias passagens da Bíblia e que Deus realmente ele cumpre aquilo que ele prometeu? Sim, Deus nos promete a partir de uma aliança que ele faz conosco. Deus nos dá uma promessa, mas tem uma contrapartida da nossa parte. E aí, se a gente pegar o exemplo de Abraão, por exemplo, Deus prometeu dar uma descendência abundante. Deus prometeu que surgiriam reis da descendência de Abraão. Deus prometeu um filho na sua velhice, que a partir desse filho surgiria uma multidão de nações, ou seja, não era só uma nação, várias nações, vários povos a partir do seu filho, e que essa promessa viria na sua velhice. Deus promete sim, e ele cumpre sim com a sua promessa. Porém, Deus deu uma contrapartida a Abraão. Ele sim receberia essa descendência numerosa desde que ele fosse obediente à palavra do Senhor, desde que ele fosse obediente aos princípios do Senhor. E desde então Abraão seguiu fielmente todos os mandamentos do Senhor. E aí quando eu falo mandamento, não é os mandamentos em si, os 10 mandamentos, sim, também, mas os princípios estabelecidos por Deus para aquele povo naquela época. E, e a partir do trato, do cumprimento da parte de Abraão, Deus cumpriu a sua promessa. Então, quando eu falo aqui que existem coisas que roubam a nossa promessa, que a promessa que Deus nos fez, existem sim quando a gente não cumpre com a nossa parte do trato. Porque quando nós cumprimos, Deus é fiel e cumpre também a parte dele do trato. Então, é uma troca, é uma aliança. A promessa de Deus, ela vem mediante uma aliança. E aí eu vou dizer três coisas da vida cristã que ocorrem e que pode fazer com que a gente perca a nossa promessa, que faz com que a gente saia desse caminho de aliança com o Senhor e, consequentemente, a gente perca a nossa promessa, porque se a gente não cumprir a nossa parte do trato, não adianta, porque Deus não vai cumprir também a dele. Ele estará livre. Não vou dizer que ele está preso ou escravizado porque tem que cumprir a parte dele, não. Mas ele por que ele vai cumprir a parte dele se a gente não cumprir a nossa parte? Se ele fala assim, obedeça a minha palavra e a gente não obedece, por que ele vai cumprir a parte dele? O cumprimento da promessa de Deus na nossa vida depende também da gente, certo? E aí, quais são as três coisas que nos faz perder a promessa que Deus fez na nossa vida? A primeira coisa são as distrações. Muitas vezes Deus promete algo grande na nossa vida. A gente acredita, a gente fica feliz da vida, só que a gente acaba relaxando. Exemplo, se Deus fala assim, você será uma grande pessoa no futuro, você vai, exemplo, você vai ter uma grande profissão no futuro. E aí o que que acontece? Ao invés de você se preparar para esse futuro, já se imaginar nesse futuro e se preparar para quando esse futuro chegar, simplesmente cruza os braços. Ah, Deus prometeu que eu seria uma grande profissional no meu futuro, então para que que eu vou estudar? Só que se você não estudar, se você não fizer aquilo que você precisa fazer, você não será uma grande profissional. Deus pode fazer? Pode. Só que se você não se preparar minimamente, fazer a sua parte, ele não vai fazer por você. Esse é o ponto. E aí, quando eu falo da distração como uma coisa que nos afasta da promessa de Deus, não é só em relação ao trabalho, é em relação a tudo. Às vezes, Deus tem uma promessa na nossa vida, a gente acredita, né, piamente nessa promessa, só que a gente cruza os nossos braços em relação à nossa caminhada espiritual. Aí é que mora o perigo.
Aí a gente relaxa, porque Deus tem uma promessa na minha vida, então acaba diminuindo a conexão com Deus, ora menos, jejua menos, aos poucos vai se esfriando, né? Aos poucos vai se afastando da mão do Senhor. Existem até pessoas que se afastam definitivamente do Senhor, e aí diz, tá, Deus tem uma promessa na minha vida. Ok, mas cadê a sua parte espiritual que você não está fazendo? Que Deus, ele realiza a promessa, ele te traz a promessa, ou seja, ele te promete. Só que você tem que fazer por onde para essa bênção chegar até você. Então, as distrações, e aí eu me refiro especificamente, né, principalmente as distrações no que se refere à vida espiritual, é o deixar de orar e vigiar. Porque quando a gente deixa de orar e vigiar, o inimigo vem e rouba aquilo que Deus reservou para nós. Então, muito cuidado com as distrações. A segunda coisa que nos faz perder, nos afastar da promessa de Deus é a falta de fé. E a falta de fé, ela pode acontecer porque realmente a pessoa não acredita muito no que Deus está falando e prometendo naquele momento. E aí nós temos o exemplo típico da Bíblia, a própria Sara, quando o anjo veio e falou para Abraão que eles teriam um filho na velhice. E ali Sara riu. Como que eu vou ter um filho? Provavelmente Sara já tinha passado do seu ciclo fértil, já estava em fase de menopausa. E aí ela riu porque ela duvidou, ela não teve fé. E fé é aquilo que a gente... é aquilo em que a gente acredita quando a coisa ainda não existe. É quando o impossível é impossível, é improvável. Tipo, é impossível engravidar se eu não tenho mais os óvulos, digamos assim. Enfim, tem essa falta de fé no momento que você recebe a promessa do Senhor, mas tem a falta de fé que ocorre pelo decorrer do tempo. Às vezes Deus promete algo e aí o tempo decorre, dura um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, 10 anos e a sua promessa não se cumpre. E aí pode não se cumprir porque não é o tempo de se cumprir. E a Bíblia fala que o tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes um ano pode parecer como 1000 anos para nós. Às vezes 1000 anos pode ser como um dia para nós, né? Aliás, às vezes um dia pode parecer como 1000 anos e 1000 anos pode parecer um dia, porque o tempo de Deus é diferente e tudo ocorre com perfeição. Abraão demorou para ter o seu filho, mesmo sendo anunciado já na velhice, ainda assim levou muito tempo para que o seu filho da promessa chegasse. E ele tinha de tudo para perder completamente a fé, mas mesmo assim ele não perdeu a fé. Então a falta de fé nos afasta, porque se você não acredita naquela pessoa que vai te conceder a bênção que ele prometeu, por que ele vai conceder se você não está nem aí? Quando você deixa de acreditar naquilo que ele promete, é como se você estivesse chamando Deus de mentiroso. Não, você está me prometendo, mas eu não acredito em você. Chega a ser um insulto para Deus. E isso não é bacana, né? Então a falta de fé nos rouba a nossa promessa. E a terceira coisa que nos rouba a nossa promessa é o desabafo. O desabafo no sentido assim, pior que você possa imaginar. Ai, Deus prometeu isso, Senhor, você prometeu, e cadê que a promessa você não cumpre? Cadê a minha bênção que não chega? E aí você começa a falar com o irmão A ou B, porque eu estou precisando disso, mas Deus não prometeu que vai te dar isso? Por que você está reclamando da falta com o teu irmão A ou B? Por que você fica resmungando? A reclamação, o desabafo no sentido de reclamação, até mesmo desabafo sem sentido de reclamação, gente, evite. Porque ele traz uma energia muito ruim, uma energia negativa. E o desabafo, quando ele ocorre com frequência, ele ocasiona a falta de fé. E é aí que está o perigo, porque na falta de fé Deus não vai fazer, porque você não acredita no poder dele. Então tome muito cuidado. Então as 3 coisinhas aqui recapitulando que faz com que você perca a sua promessa é as distrações, sobretudo espirituais, em relação às coisas de Deus, a falta de fé no próprio Deus e o desabafo, porque o desabafo nos traz a pensamentos negativos baixam a nossa energia e esse baixar da energia faz com que a gente perca a fé, deixe de acreditar naquilo que Deus nos prometeu. Então, espero que vocês tenham gostado dessa palavra, espero que ela edifique e
compartilhe para aquele amigo que precisa ouvir um pouquinho da palavra do Senhor, um pouquinho da mensagem do Senhor, tá bom? Ó,